Para um surfista, o sucesso não está em controlar o mar. Isso é impossível. O sucesso acontece quando ele entende as ondas, sente as correntezas e, no momento exato, sabe como reagir. Essa é a história de Bruno Coutinho, um homem que passou a sua adolescência surfando profissionalmente, chegando a competir lá fora, mas que logo percebeu que não chegaria ao topo do surf mundial. Por isso, ele decidiu mudar de rumo e levar tudo o que ele aprendeu com as ondas para o mercado financeiro. Fique comigo, porque hoje vamos conhecer a história da Mar Asset, uma gestora discreta, mas com uma missão audaciosa: entregar um retorno de CDI mais 10% ao ano. A história da Mar Asset começa de um jeito diferente. Luiz Moura, uma lenda do mercado e um dos cofundadores da 3G Capital em Nova York, decide voltar para o Rio para administrar o seu próprio dinheiro. Ele monta um escritório e convida dois jovens para se sentar com ele. Bruno Coutinho, que ele mesmo havia indicado para o Pactual no início da sua carreira, e Felipe Perdigão, um analista de ações vindo do Opportunity. Os três tinham algo em comum para além do mercado: o amor pelo surf. Eles surfavam juntos, e Luiz era um mentor tanto para Bruno quanto para Felipe. Nos primeiros anos, os três sócios administravam apenas os próprios recursos. Era o laboratório deles. Bruno cuidava da parte macro, enquanto Luiz e Felipe tocavam a área de ações. Eles criaram uma solução para eles mesmos e depois perceberam que poderiam entregar esse produto para outras pessoas. Desde o começo, a mentalidade foi de se manterem discretos, buscando investidores estratégicos que entendessem bem o produto e mantendo uma estrutura enxuta. A Mar Asset conta com apenas 14 pessoas, e isso foi proposital. A ideia por trás foi manter o menor tamanho possível para não prejudicar a rentabilidade e a agilidade. E por que escolher o nome Mar? Para além da conexão óbvia com o surf, existe uma analogia poderosa por trás. Imagine que o mercado financeiro é a linha do horizonte, onde todos que estão ali conseguem ver tudo o que está acontecendo na superfície. Entretanto, apenas os mais habilidosos conseguem sentir as correntes, se antever aos ciclos e se preparar para pegar as melhores ondas. Uma analogia bem interessante. E se você está gostando desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que você possa continuar aprendendo e não perder os próximos vídeos. Agora, vamos mergulhar na história do principal gestor da Mar Asset, Bruno Coutinho. Ele competiu em circuitos profissionais até os 20 anos, mas percebeu que o seu talento não o levaria até o topo do mundo. Mas a disciplina e a mentalidade do esporte nunca o abandonaram. Habilidades como o controle emocional e a capacidade de reagir sob pressão foram transferidas diretamente para a sua atuação no mercado. Sua formação profissional foi consolidada durante 17 anos no BTG Pactual, onde se tornou sócio. Ele começou no back-office e depois foi transferido para a mesa proprietária para atuar como trader de renda fixa na América Latina. E em 2007, ele foi enviado para a cidade do México para estruturar a mesa de trading do UBS Pactual no país. Como sócio do BTG Pactual, ele foi responsável por estruturar e liderar a operação do banco na Argentina, um dos mercados mais desafiadores. Essa experiência em diversos países deu a Bruno uma compreensão profunda sobre os mercados emergentes, especialmente em relação a juros e câmbio. A jornada de Bruno é a base para a filosofia da Mar Asset.
Combinar a paciência e leitura de cenário de um surfista com a disciplina e execução rigorosa do maior banco de investimento da América Latina. Mas uma grande gestora não fica parada no tempo. Ela evolui e a Marasset fez um movimento estratégico. Eles perceberam que em um mercado como o brasileiro, encontrar apenas boas ações não era o suficiente. Era preciso dominar o time de entrada e saída. Com essa visão, Felipe Perdigão se desligou da Asset e para o seu lugar veio Pedro Quaresma, com mais de 25 anos de experiência em casas como JGP e STK. A missão de Pedro na Marasset é adicionar uma nova camada à estratégia de ações, fazendo com que o fundo possa surfar de modo mais tático as ondas da Bolsa Brasileira. Mas o que será que realmente diferencia a Marasset? E o primeiro ponto está na estrutura da empresa, que foi criada para eliminar possíveis conflitos de interesse. A remuneração dos sócios é feita exclusivamente via dividendos. Não existe bônus por performance individual ou por área. O que importa para todo mundo é se eles estão conseguindo fazer com que a cota do fundo se valorize. Isso contribui para uma colaboração genuína, onde um analista de ações irá fazer de tudo para ajudar o gestor macro na tomada de decisão. E o segundo diferencial está em sua flexibilidade. O fundo pode atuar como um multimercado tradicional ou como um fundo de ações, dependendo das condições de mercado. Não existem caixinhas de alocação. Se o fundo enxerga uma oportunidade no mercado americano de juros, o fundo se transforma em um fundo macro global. Agora, se a bolsa brasileira está barata e ele vê uma oportunidade, ele pode se tornar um fundo de ações Brasil. E a união entre os times macro e micro de forma complementar é o que traz o grande diferencial para a gestora. Agora, vamos analisar o fundo que materializa tudo isso: o Mar Absoluto. A meta do fundo é clara: entregar retornos relevantes acima do CDI, buscando entregar no longo prazo CDI mais 10% ao ano. A aplicação mínima para investir no fundo é de R$ 5.000. A taxa de administração é de 2%, mais 20% de performance sobre o que exceder o CDI. O prazo para resgate dos valores investidos é de 31 dias. O fundo, que iniciou em fevereiro de 2019, teve desde o seu início um retorno de 156%, contra 76% do CDI. Isso dá um retorno médio de CDI mais 7% ao ano. Em 64% dos meses, o fundo teve retornos positivos. E em 54% das vezes, o fundo conseguiu superar o CDI no mês. Mas nem tudo são flores. Em 2024, o fundo teve seu pior ano, tendo um retorno de menos 2,5%, impactado principalmente pela parte de ações. E até por isso veio o movimento do fundo de mudar sua estratégia para o mercado de ações. E neste ano, o fundo conseguiu se recuperar e já entregou um retorno espetacular de 24%, contra 10% do CDI. A volatilidade histórica do fundo é de 13,6%, o que o classifica como um fundo bem arrojado, alinhado com a sua proposta de entregar retornos elevados. A perda máxima registrada pelo fundo foi de menos 26,7%, registrada durante a pandemia de Covid em 2020. O fundo possui um patrimônio de aproximadamente 830 milhões. E aqui um detalhe importante: o fundo Mar Absoluto original
foi fechado para captação e hoje só é possível investir na sua segunda versão, que foi iniciada em 2023 e segue a mesma filosofia. E aqui vai um alerta: esse fundo só é recomendado para um público específico. Investidores que estão buscando altos retornos no longo prazo, mas que aguentam ver o seu patrimônio balançar. Vão ter meses de queda, mas a aposta é que no longo prazo os ganhos compensem e muito essas quedas. Por isso, fica o aviso: se você fica desesperado ao abrir o aplicativo do banco e ver um fundo no vermelho, ou se você pretende usar o dinheiro em menos de 5 anos, definitivamente esse não é o fundo para você. E aí, gostaram de conhecer a Marasset? Deixe aqui nos comentários se você já conhecia a gestora. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!